Obrigado. Gente, vamos lá. Nós vamos falar sobre o verdadeiro metaverso. Primeiro, o que é o metaverso, né? Por que eu trouxe essa palavra? O Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, ele mudou o nome da empresa Facebook, tá? Ele não mudou o nome do aplicativo. Era assim, por exemplo, o Mark Zuckerberg, o Facebook, na verdade, é dono de uma empresa chamada Oculus, que trabalha com a criação de óculos de realidade virtual, tá? Então, assim, ele, além de trabalhar com a criação de óculos, né, de realidade virtual, ele também é dono do Instagram, ele é dono do WhatsApp e do Facebook. Então, quando você abrir o seu WhatsApp, estava escrito lá Facebook. Quando você abrir o seu Instagram, estava escrito lá Facebook. E a empresa Oculus também tinha como dona o Facebook, tá? Então, ele mudou. Ele mudou o nome da empresa e botou Meta, tá? Então, essa empresa chamada Meta, ela é uma empresa que coordena tanto o aplicativo Facebook, também coordena o aplicativo Instagram, o aplicativo WhatsApp e também é dona dessa empresa de óculos de realidade virtual. E aí, por que ele mudou esse nome? Porque ele quer integrar todas essas empresas, todos esses programas, todos esses aplicativos que ele tem e criar um metaverso, como um universo que ele quer criar, né? Deixa eu abrir aqui para você ver. Ele quer criar um universo, ele quer criar um mundo, vamos dizer assim. Não seria, como se fosse um mundo paralelo. Eu não sei se você já viu Matrix, né? Não sei se você já viu a palavra, se você já viu Matrix, né? O filme. Não sei se você já viu Matrix, mas o filme Matrix ele é mais ou menos isso, aonde as pessoas cadê? Onde as pessoas vivem num outro mundo, né? Onde elas vivem num mundo que o pessoal chama de mundo real, mas na verdade esse mundo real não é um mundo real, ele é uma programação e por trás desse mundo que nós chamamos de mundo real, que nós vivemos, existe um outro mundo que é o mundo verdadeiro e ele não é tão bonito como o que a gente vive hoje. Isso do filme Matrix, tá? Do metaverso que ele quer criar, um universo, tá? Um universo paralelo. Existem muitas coisas que já são realidade, existem outras coisas que ainda não são. E assim, a ideia é que dentro desse universo você possa interagir. Por exemplo, eu estou conversando com vocês. Hoje vocês estão me vendo apenas aqui pelo vídeo, tá? Vocês estão me vendo aqui pelo vídeo. Deixa eu ver aqui se eu acho a palavra aqui que eu separei, mas eu me perdi aqui. Estou fazendo muita coisa, acabei me perdendo aqui. Então, assim, então, assim, é um mundo virtual. Eu não estou achando aqui, mas também não tem problema, tá? Não tem problema. Ele quer criar um mundo virtual, né? Seria um protótipo de uma Matrix. Boa noite, tia Alicia. Seja bem-vinda. Benção, tia. Seria um protótipo de uma Matrix. Ele quer criar um mundo virtual onde as pessoas podem interagir. Por exemplo, hoje vocês estão me vendo por aqui, mas eu poderia estar vendo vocês aqui, colocar o óculos virtual, vocês também com óculos, e nós termos essa aula dentro de uma sala, tá? A gente poderia ter dentro de uma sala. E cada um, a princípio, seria representado pelo seu avatar, que seria o seu ícone, ou sua representatividade, ou sua representação. Então você poderia criar o seu avatar de qualquer jeito. Um avatar parecido com você, ou um avatar conforme você quisesse. Você é baixinho e você queria ser alto, então você cria seu avatar alto. Então você é careca e quer ter cabelo, e aí você pode criar o seu avatar com cabelo. E aí todo mundo se reúne numa sala virtual, e ali naquela sala virtual eu dou a aula para vocês, e vocês estariam me vendo, me acompanhando através desse avatar. Qual é a diferença disso? Vocês estão me assistindo pelo celular, mas vocês estão me vendo em um vídeo. Qual seria a diferença? A diferença é que com óculos de realidade virtual, você poderia mexer, por exemplo, você
não se veria, né? Não seria em terceira pessoa, em terceira pessoa, mas seria em primeira pessoa. Aí você olharia para o lado, veria os seus alunos, os seus amigos ali, me veria como um professor. Existe, né, até eu coloquei num vídeo, existem alguns problemas que, para que isso se torne realidade, eles vão ter que resolver. Por exemplo, o professor sair do lugar e ir até a pessoa. Então, se eu fosse andar aqui na minha casa com óculos de realidade virtual, olhando dentro de uma sala virtual, eu iria bater na mesa, em alguma parede, por exemplo. Então, existem alguns problemas que eles vão ter que resolver. Porém, eu acredito que isso vai ser resolvido com o advento da tecnologia. Mas, em outras palavras, ele quer criar um mundo virtual. E nesse mundo, você vai ser a pessoa perfeita. Nesse mundo, você não tem doença, nesse mundo, porque é tudo virtual. Então, nesse mundo, se você se incomoda com seu peso, você pode criar um avatar magro. Se você se incomoda por não ter cabelo, você pode criar um avatar com cabelo. Se você se incomoda com a sua cor, você pode criar de qualquer cor. A paz, irmã Rosana, seja bem-vinda. Você pode criar um avatar de qualquer cor, um avatar roxo, você pode criar um avatar alienígena, você pode criar um avatar que voa. Nesse mundo você pode voar, pode fazer um montão de coisa, enfim, qualquer coisa que você pode fazer nesse mundo, tá? Então, o Mark Zuckerberg, ele quer criar isso, um metaverso. Boa noite, Gil, seja bem-vinda. Ele quer criar um mundo paralelo, um mundo onde tudo vai estar conectado. Então, por exemplo, se eu chamar, por exemplo, eu posso criar uma casa virtual, morar dentro daquela casa, viver dentro daquela casa e aí chamar um de vocês que estão aqui, vou dar um exemplo, chamar o Paulo. Paulo, vem aqui em casa. Então, o Paulo da casa dele não precisa sair com óculos de realidade virtual, ele vai até lá. E não somente o óculos de realidade virtual, a ideia é que eles façam uma parceria com a Ray-Ban, tá? Para fazer um óculos comum. Então, a pessoa vai colocar um óculos comum, só que nesse óculos ele tem câmera, então você vai andando nas ruas, por exemplo, e vai vendo todas as coisas que tem na rua. E as pessoas vão poder, os mercados, por exemplo, vão poder colar, por exemplo, QR Codes, né? Aqueles códigos de barra quadradinho, eles vão poder colar QR Codes e você, simplesmente com um óculos de realidade virtual, olhar para aquele quadradinho, já saber o preço. Você pode selecionar de maneira virtual o preço e mandar entregar na sua casa, diretamente na sua casa. Então você faz tudo com óculos. Não pode não ter mais placas de propaganda, por exemplo. Se eles colocarem somente QR Codes, e cada QR Code, quando você olhar, e os óculos eles são telas, e aí a câmera vai captar aquele QR Code e vai transmitir a imagem na tela. Queridos, a ideia dele é que isso aconteça, tá? Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. A Thaís já mandou as estrelinhas aí pra gente. Obrigado, Thaís, tá? Deus abençoe a sua vida. Queridos, cada vez que você manda essas estrelinhas pra gente aqui, o nosso ministério ele é remunerado, tá? Nós somos remunerados financeiramente, então você pode ofertar mandando essas estrelinhas. Obrigado, Thaís, tá bom? Então, assim, por exemplo, você vai andar na rua e aí você quer conhecer o nome de alguém e aí vai virtualmente, é óbvio, né? Boa noite, minha filha, obrigado, tá? Então, assim, virtualmente, é óbvio, vai subir o nome, a pessoa pode andar já com o nome dela aqui, com as informações dela, e você, quando olhar para uma pessoa, você já sabe que aquilo ali é o fulano, que aquilo ali é o Beltrano. Ou seja, ele está tentando, a ideia de Mark Zuckerberg, né, é tentar conectar o mundo todo em um só lugar, onde não vai haver diferença, onde não vai haver briga pode até haver discussão, já tem até hoje no Twitter, mas briga virtual, né, no máximo de xingamento. Ele não vai haver desigualdade. Ele está tentando conectar o mundo todo num lugar só. Então ele está tentando criar um mundo onde todos possam ter acesso, onde todos possam estar conectados, onde eu posso sair daqui, andar e ir direto para o Japão sem sair da minha casa e caminhar literalmente por todo o Japão apenas com óculos de realidade virtual. Enfim, muitas coisas que eu poderia contar aqui com detalhes. Mas eu quero te dizer que esse mundo já existe, né? O que o Mark Zuckerberg quer criar é o falso metaverso.
O mundo onde tudo está conectado, ele já existe. E se chama Reino de Deus, tá? É o Reino de Deus. O Reino de Deus é o lugar onde todos nós estamos conectados. O Reino de Deus é o lugar onde o sangue de Jesus me conecta a você e você fica conectado a mim. Se você olhar na Bíblia, se você olhar na palavra de Deus, você vai ver como nós estamos conectados. Você vai perceber e ver e enxergar como todos nós estamos conectados através de Jesus. Ao ponto de Jesus falar que não há diferença entre nós. Se estamos no mesmo Espírito, nós somos um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então todos nós estamos conectados como corpo de Cristo. Todos nós somos o corpo de Cristo. Um só corpo. Ao ponto de que se a igreja faz o mal à própria igreja, toda a igreja sofre. Porque todos nós estamos conectados. Estamos tão conectados que o Espírito Santo dá dons a alguns, é óbvio, de acordo com o seu propósito, mas o Espírito Santo ele dá dons a algumas pessoas para que algumas pessoas saibam até o que está acontecendo na vida da outra. A gente chama isso de profecia, né? Mas não seria um dom correto, seria um discernimento de espírito. E você está orando pela pessoa, e a pessoa... E você... De repente, Deus começa a falar, olha, essa pessoa está passando por isso. Essa pessoa ela começa a se comunicar com você através do Espírito Santo, e aí você começa a entender e saber tudo que aquela pessoa está passando. Todos nós estamos conectados. Ainda não é manifesto 100% o verdadeiro metaverso, mas esse universo que nós vivemos, tá? Esse universo em que nós vivemos e que todos estão conectados de uma vez só, ele já existe até uma simulação do que o Mark Zuckerberg quer fazer, que se chama Second Life, isso aí já existe há algum tempo, ele só quer aperfeiçoar isso. Mas o verdadeiro metaverso se chama o Reino de Deus, e todos nós estamos conectados. Eu separei que eu não estou achando, gente, mas a palavra meta... deixa eu abrir aqui, achei, calma aí. A palavra meta, ela vem do grego. Deixa eu abrir aqui. Achei, gente. Calma aí. Só está abrindo aqui. Que eu vou ler para vocês. Gente, se vocês tiverem perguntas, tiver dúvida, vocês podem colocar aí, tá? Pode colocar, pode compartilhar, pode comentar. Tá? Cadê? Não, botei o versículo errado aqui. Calma aí. 12. 2. Achei. Aqui, ó. Essa palavra meta, ela surge, né? É uma palavra grega, tá? Que significa mudança, tá? Então, metamorfose, tá? Então vem só a palavra meta, né? Significa mudança. Na verdade, ela é meta, né? Que significa mudança, tá? Ou mudar depois de estar com algo, tá bom? Achei aqui, ó. Então, quando ele bota metaverso, é um universo que você pode mudar, transformar. É um universo que pode ser adaptado àquilo que você quer, à sua realidade. Só que eu quero te dizer o seguinte, o reino de Deus, ele é um reino que nós temos acesso a ele. O verdadeiro universo, o verdadeiro metaverso, o verdadeiro universo que causa mudança na nossa vida se chama reino de Deus. E você pode viver isso hoje. Você fala assim, no metaverso não vai ter doenças, no reino de Deus também não tem. Ainda não é manifesto 100% o reino de Deus, mas a palavra de Deus diz em Efésios que nós já estamos no reino de Deus, tá? Nós já estamos no reino de Deus, já estamos assentados às regiões celestes, já estamos neste verdadeiro universo. Não no metaverso que o Mark Zuckerberg está querendo criar, mas, na verdade, quando eu falo de que o reino de Deus é um tipo de metaverso, é porque nós ainda não estamos o vendo, nós não estamos vendo ele 100%. Tá? Se fôssemos colocar pela origem da palavra e por aquilo que ele quer criar, o metaverso seria o que nós estamos vivendo hoje, porque o real
segundo a palavra de Deus, o reino real e o mundo real é aquilo que nós não vemos, é aquele que nós não vemos, tá? Mas eu estou fazendo uma inversão porque ainda estamos nesta carne. Só para você entender que aquilo que você não vê, ou seja, o metaverso é um reino virtual de Mark Zuckerberg, mas existe um metaverso real chamado Reino de Deus. E que, mesmo que você ainda não esteja 100% nele, mesmo que você ainda não esteja enxergando 100% deste reino, você pode ter acesso a ele ainda hoje, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e eu vou te mostrar como você pode ter acesso a esse reino ainda hoje. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, no capítulo 2, tá? 1 Coríntios, capítulo 2. Abre aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim, olha. Irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Olha só, o metaverso. Eu estou lendo na NVT, tá? Para você entender melhor. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Então fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Alguns dizem que esse fraqueza aqui é que ele estava doente, mas pelo contexto não parece que ele estava não parece que esteja se referindo à doença, mas ele fala em temor e tremor. Então ele estava, creio eu que ele estava se referindo ao temor a Deus e fraqueza porque ele deixou de lado todo o seu conhecimento. Mas vamos embora. E ele vai até explicar aqui na frente. Ó. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, então por isso que eu acho que a fraqueza vem daqui, me firmei no poder do Espírito. Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Ele diz que se firmou no poder do Espírito. Aqui, ó, me firmei no poder do Espírito. Então, se nós quisermos viver o reino de Deus, o verdadeiro, vamos colocar assim, o verdadeiro metaverso, se a gente quiser alcançar e viver o verdadeiro metaverso, tá? Nós precisamos confiar total e inteiramente no poder do Espírito Santo. No metaverso de Mark Zuckerberg eu vou poder ter acesso às coisas mais fáceis. As coisas vão acontecer melhor na minha vida, porque lá é um mundo virtual. Queridos, as coisas podem acontecer na sua vida, desde que você confie no poder de Deus e saiba o que Ele está fazendo. A diferença é que o metaverso, criado por Mark Zuckerberg, vai satisfazer os desejos da sua carne, e o metaverso que nós estamos vivendo serve para glorificar o nome de Deus, e as coisas acontecem do jeito de Deus, no tempo de Deus e na hora que Ele quer. Entende? O metaverso de Mark Zuckerberg é uma ilusão. O reino de Deus é algo eterno e é real, mais real do que este mundo que nós estamos vivendo, que seria, né, de fato, o metaverso. E não sei se está muito complicado para você. Se você está entendendo, sobe aí os likezinhos para eu saber que vocês estão entendendo. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, ela é bem clara, que se nós desejarmos viver o reino de Deus, nós precisamos nos firmar no poder do Espírito. Então ele falou assim, olha, eu não fui em vocês com palavras e argumentos persuasivos, mas eu me firmei no poder do Espírito. Para quê? Olha, eu agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tá vendo? Então, quando nós nos apoiamos no poder de Deus, é que a nossa vida é transformada. Quando nós nos apoiamos no poder de Deus, é que nós encontramos a verdadeira vida. Quando nós nos apoiamos no poder de Deus, é que as coisas de fato acontecem. Nós só vamos ter acesso ao reino de Deus, ou seja, esse reino invisível, nós só vamos vê-lo se manifestar na nossa vida nos dias de hoje. Nós só vamos olhar e ter a manifestação deste reino na nossa vida, desse mundo real, se de fato nós nos apoiarmos no poder de Deus. Por que muitos crentes não vivem de fato o reino? Por que muitos crentes não vivem e não conseguem manifestar o reino de Deus nas suas vidas? Porque eles não estão apoiados no poder de Deus.
Eles se apoiam no seu conhecimento, eles se apoiam nos recursos humanos, eles confiam em dinheiro, eles confiam, eles colocam toda a sua confiança e esperança em pessoas que podem falhar. Mas, queridos, tudo isso é bom, pessoas são legais, eu sempre falo isso, eu gosto de deixar bem claro. Deus usa pessoas, Deus usa o dinheiro é uma bênção. Mas a nossa confiança, a nossa esperança não pode estar naquilo que se perde, naquilo que é passageiro. O nosso poder, a nossa vida, deve estar apoiada no poder de Deus, no Espírito Santo. Somente desta maneira é que nós vamos ver o reino de Deus, ou seja, o verdadeiro metaverso, o verdadeiro mundo, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há angústia. Nós só teremos acesso a esse verdadeiro mundo quando toda a nossa confiança estiver apoiada no Espírito de Deus, tá? Vamos seguir, vamos seguir aqui. Como é que eu posso acessar o verdadeiro metaverso? No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, em algumas versões está escrito perfeito, mais uma vez aqui eu quero dizer que perfeito não quer dizer a pessoa que não erre, mas perfeito está querendo dizer alguém que é maduro. Falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria deste mundo. Olha aí, ó. Não com o tipo de sabedoria deste mundo, desta era, de seus governantes, que logo se cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nós referimos é o mistério de Deus, o metaverso, tá? Jesus Cristo. Seu plano secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Então você percebe que Deus já tinha um plano de vida. Eu vou repetir para você ver. Ó. A sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes, mistério, negociação está escrito o mistério oculto, tá? Embora ele já tenha elaborado esse plano para a nossa glória antes do começo do mundo. Então Deus já tinha um plano para mim, para você. Deus já tinha uma história de vida. E você percebe que o Éden, para muitas pessoas, é uma utopia. Mas não, esse era o plano de Deus. É o verdadeiro metaverso, onde o homem iria viver em constante comunhão com Deus. E na sua constante comunhão com Deus, o homem não teria falta de nada. O homem não teria necessidades humanas, o homem não teria necessidades emocionais, o homem não teria necessidade física. A prosperidade era abundante, as necessidades seriam sempre atendidas, porque a presença de Deus era constante. Não existe enfermidade, não existe dor. E o que Deus quer é restaurar, através da pessoa de Cristo, o nosso relacionamento com Ele, para que a gente possa continuar vivendo neste reino perfeito. O que o Mark Zuckerberg está criando é imperfeito. Por mais que seja tecnológico, por mais que seja legal, é imperfeito. Porém, aquilo que Deus está criando é perfeito. O reino que Deus está criando é perfeito. As coisas que Deus está criando, elas são perfeitas. Vou preparar um lugar. Ou seja, o real metaverso, a realidade do reino, só está nos aguardando. Jesus está nos aguardando. E um dia estaremos com ele lá. Amém? Então vamos continuar? Como é que a gente pode acessar este metaverso? Vamos lá. Então ele diz assim, ó. No entanto, falamos com palavras de sabedoria, não com o tipo de sabedoria deste mundo. Pelo contrário, a sabedoria que nós nos referimos é o mistério de Deus, Cristo. Seu plano secreto, embora ele tenha elaborado. Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, olha só, como nós temos acesso a este metaverso? Como nós temos acesso a este metaverso? Perdão, que saiu aqui o negócio, calma aí. Como nós temos acesso a este metaverso? Com a sabedoria de Deus. Não é com a sabedoria humana. Não é com a sabedoria do mundo. Não é com a sabedoria
do conhecimento humano. Nós só teremos acesso a este metaverso com a sabedoria que vem de Deus, com a sabedoria que o Espírito Santo de Deus gera através de nós. E essa sabedoria, ela vem daqui, ó. Ela vem daqui. Da palavra. Tá? Ó, ela vem daqui. Essa aqui é maior. Essa aqui é maior. Ela vem daqui, ó. Da palavra. Quando você se inspira na palavra, quando você se alimenta da palavra, quando você busca a palavra, quando você mergulha na palavra, a sabedoria de Deus, tá? A sabedoria de Deus, ela entra em você, ela te enche. E aí, quando a sabedoria de Deus te enche, você começa a entender as coisas. Você começa a entender o porquê das coisas. Você começa a entender o que está acontecendo na sua vida. Boa noite, Patrícia. Você começa a entender as coisas que estão ao teu redor. E você começa a entender o propósito das coisas. Por quê? Porque quando você está com a sabedoria de Deus, você entende os propósitos do reino, você entende os propósitos do rei, e você tem justamente esse entendimento porque você já saiu deste plano humano e já está num plano espiritual, no verdadeiro metaverso. Paulo escreveu aqui, ó, a essência da vida será exclusiva de Deus, algo eterno. Sim, o verdadeiro metaverso, ele é eterno. O verdadeiro metaverso, ele expressa a eternidade. Então, quando você tem a sabedoria de Deus, por isso que Paulo falou, olha, eu não fui vocês com sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus te faz olhar além das circunstâncias. A sabedoria de Deus te faz olhar além dos problemas. A sabedoria de Deus te faz olhar além daquilo que os teus olhos estão vendo. Porque você sai deste plano humano e você começa a pensar com uma mentalidade espiritual através de um plano espiritual. Quer ver? Vamos lá na palavra. Vamos lá na palavra para você entender. Olha, ó, é isso que as escrituras se referem aqui no versículo 9. Quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O nosso metaverso, o real metaverso, ele foi criado pelo Eterno e Deus já preparou, eles não entendem. Ah, pastor, mas você está falando do céu, quando a gente for morar lá no céu. Não. Quando a gente for morar com Cristo, será revelado 100%. Mas hoje nós já temos acesso a esse metaverso. Aqui no versículo 10, ó. Foi a nós que ele revelou. Entendeu aí? Perdão, aqui, apertei o botão errado aqui. Olha aí. Foi a nós que ele revelou. Ó. Foi a nós que ele revelou estas coisas pelo seu Espírito, pois o Espírito sona todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então a palavra está dizendo que Deus revelou. Preste atenção aqui nesse versículo. Ó. Deus já revelou. Deus revelou para nós através do Espírito. Então as realidades do reino de Deus estão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vocês. O próprio Cristo falou, pastor, então 100% do reino de Deus está dentro de mim? Sim! 100% do reino de Deus está dentro de você. Mas por que você não acessa ele? Porque só teremos acesso a este reino com 100% também da palavra de Deus dentro de nós. Quanto mais da palavra, quanto mais da sabedoria de Deus, não da sabedoria do mundo, quanto mais dessa sabedoria de Deus nós tivermos dentro de nós, dentro das nossas vidas, quanto mais essa sabedoria encher a nossa vida, encher o nosso coração, mais acesso ao verdadeiro metaverso, ou seja, ao reino de Deus, nós teremos em nossa vida. Amém? Vamos continuar? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Como é que a gente pode acessar o reino? Falamos, né? Vamos relembrar. Confiando e se apoiando no Espírito, não pela sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus, tá? E como é que nós temos a sabedoria de Deus? Pelo Espírito Santo, mergulhando no Espírito Santo. Olha só, quem conhece
os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito da pessoa. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, somente através do Espírito de Deus. Só Ele pode nos revelar a sabedoria da palavra. Então, o Espírito nos conduz à sabedoria e a sabedoria revela as bênçãos de Deus. A sabedoria revela o reino de Deus a nós. Preste atenção no versículo 12. Ó. Nós recebemos o Espírito de Deus, não o Espírito desse mundo, para que conheçamos. Qual o propósito? Recebemos o Espírito de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Nós recebemos o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo. Para quê? Para que conheçamos as coisas maravilhosas de Deus, todas as coisas que Deus tem nos dado de graça. Olha que lindo. Ou seja, para que nós conheçamos todas as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos que Deus tem nos dado de graça. Eu vou até colar isso aí para você. Vou colar aí, ó. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado de graça. Então, nós recebemos o Espírito de Deus para entendermos a sabedoria de Deus, que o mundo não conhece, e com essa sabedoria de Deus, nós acessamos o metaverso real, chamado Reino de Deus, e esse reino ele começa a se manifestar em nós. Amém? E aqui, ó, olha o que diz a palavra. Deixa eu botar aqui. Olha o que diz a palavra. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras de sabedoria humana, vinda de homens, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais. Por isso nem todo mundo entende. Por isso nem todo mundo entende a palavra, porque elas são verdades espirituais. Somente pelo Espírito se entende verdades espirituais. O homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas parecem loucura, ele não consegue entender, pois somente quem é espiritual consegue entender as coisas do Espírito. Ó, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado ou entendido pelos outros. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor para instruí-lo? Olha aqui que ele diz no final. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Por isso nós conseguimos entender. Quanto mais o Espírito Santo você tiver, mais você vai entender as verdades do reino. Quanto mais você entender as verdades do reino, mais o reino vai se manifestar. E quanto mais o reino se manifestar, mais das bênçãos deste reino você irá viver. E eu quero te dizer aqui por que ele é o verdadeiro metaverso. Aqui, ó. Versículo 13. Olha o que diz. As palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. E o Espírito explica verdades aqui, ó. Verdades espirituais. Ó, o homem natural não aceita as verdades do Espírito. Não são falsas, tá? Não são falsas. É uma verdade. É uma verdade que Deus tem nos dado. E se nós entendermos cada vez mais as verdades do reino, essas verdades do reino irão se manifestar nas nossas vidas cada vez mais e mais. Amém? Espero que Deus tenha falado com você através dessa simples palavra e que você cada dia mais tenha acesso ao verdadeiro metaverso, não ao que o Mark Zuckerberg está criando, não a uma empresa ou um mundo virtual, mas as verdades do reino de Deus através do Espírito Santo e do ensino da palavra. Antes de orar pela sua vida, eu vou colocar mais um louvor e eu espero de verdade que você seja alcançado por essa palavra, que você seja alcançado pelo verdadeiro Rei e que o verdadeiro reino, o verdadeiro universo, o verdadeiro metaverso se materialize na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então fica com esse louvor aí e já já eu volto para estar orando por você,
pela sua casa, pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus. Tesouros celestiais.